Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje nós temos uma quarta questão especial para celebrarmos, que é a Semana Nacional da Família. E nós queremos acolher a pastoral familiar que aqui se encontra, alguns membros, que no grupo de oração de hoje, Bodas de Caná, iremos rezar e clamar ao Senhor pelas nossas famílias, que necessitamos tanto rezar por elas nos tempos atuais, tempos desafiadores para a família, para a educação dos filhos, para o relacionamento marido e mulher, para a doação da vida. Cada vez mais a sociedade caminha para a destruição da família, essa célula mãe que nosso Senhor deixou no seio da humanidade. E rezamos por todas as nossas famílias, pedindo a graça e o cuidado de Deus. Primeira reflexão de hoje é sobre o Evangelho, a liturgia da Palavra de Deus, que nos convida a fazer-se pequeno para entrar no reino do céu. Nosso Senhor nos alerta no Evangelho de hoje: se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Aqui está o caminho da santificação: tornar-se como uma criança. Você pode perguntar, mas o que é santificação? Eu não sou digno de ser chamado santo? Quem sou eu para ser santo? Nossa, imagina, sou um pecador. Mas o que é um santo? Um santo é um pecador convertido. Não é isso? O santo foi pecador, era pecador, mas ele se converteu. Então um santo é um pecador que se converteu. Digamos assim, um pecador melhorado. Um pecador que deixou de servir ao mal e serve ao bem. Então Deus chama-nos sim a tornarmos-nos santos. E para ser santo, a primeira característica do santo é a humildade. Por isso nosso Senhor no Evangelho de hoje diz: fazer-se pequeno para entrar no céu. Quem não for como uma criança, não entrará no reino do céu. Ora, Deus é providente, e Ele sempre providencia na sua bondade. Ele nos ensinou essa especial verdade, e ensinou a uma grande nação, por meio de uma mulher, uma pequena mulher, chamada Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha é para nós um exemplo
de pequenez, sempre querer ser a última, a menor de todas. Mas essas verdades do Evangelho, essas verdades da vida de Santa Teresinha, não é só para um pequeno povo, é para todo mundo. Todos nós somos chamados a viver a santidade. A igreja declarou Santa Teresinha santa, doutora da igreja, porque os santos recebem esse título porque muitos se humilharam diante dos homens, se tornaram santos pela capacidade de humildade, de resiliência, pela capacidade que todos tiveram de agradar a Deus. Então o santo foi nada mais, nada menos alguém que em primeiro lugar agradou a Deus. Em primeiro lugar. E se a gente não quer ser santo, a gente não quer agradar a Deus. Devemos refletir um pouco no Evangelho de hoje, mais profundo. Santa Teresinha, no seu famoso caderno amarelo, onde ela anotava tudinho, as anotações da Madre Inês sobre os últimos dias desta pequena menina, porque morreu muito jovem. Ela comentava sobre a grande santidade. E Santa Teresinha dizia que ela não era santa, porque ela nunca tinha praticado ações dos santos, mas ela era uma alma muito pequena, que o bom Deus havia acumulado de graça. Olha a humildade. Eu não sou santa, eu sou uma alma pequena, que o Senhor acumulou de graças. Será que quando a gente morrer, a gente vai deixar anotadas essas nossas pequenas obras, pequenos traços de santidade? Santa Teresinha ilumina o mundo de hoje e o Evangelho de hoje com a sua vida. Aí você pode perguntar, tá, o senhor falou de humildade, de pequenez, mas o que é ser criança para entrar no reino dos céus? O que é tornar-se criança? Vamos repetir: humildade e pequenez diante de Deus, reconhecer a autoridade de Deus e depositando nele toda a nossa confiança. Para tornar-se pequeno, devemos apenas reconhecer a nossa fragilidade e deixar que Deus seja grande na nossa vida. E só a graça de Deus que transforma a nossa vida, só a graça de Deus que modifica, só a graça de Deus que cura o nosso temperamento. De uma forma bem concreta, nós precisamos entender que a nossa vida é cheia de pequenas provações. E essas provações às vezes parecem muito pesadas, que até a gente diz está difícil carregar. Para elas também Santa Teresinha tem um ensinamento. Ela que viveu muitas dificuldades na sua vida, mas ela viveu sua pequena vinha, seu pequeno caminho de santificação, que passava necessariamente pela humildade, tornar-se pequena. Por isso que ela amava Jesus com todo o seu coração, era apaixonada por Jesus, mesmo sendo perseguida pelas outras irmãs. Ela sempre deixava morrer o que era velho para nascer algo novo. Então, meus irmãos, em nossa vida, não precisamos sofrer grandes contrariedades para sermos santos, nem realizarmos obras extraordinárias. Então, o que precisamos? A pequena tortura do nosso dia, o nosso pequeno desafio,
A nossa pequena humilhação do dia a dia já é suficiente para a nossa santidade, como fazia Santa Teresinha. Assumiu o evangelho de hoje como uma pequena alma que sem Deus não pode nada. É assim, foi assim com Santa Teresinha e é assim com cada um de nós. Assumirmos a nossa pequenez. Quando nós nos tornamos pequenos, Deus nos faz grandes. Você pode perguntar: como que eu posso fazer para me tornar um santo? É só exercitar a humildade e a pequenez diante dos homens. A pequena via de Santa Teresinha é isso, o exercício da humildade. Como é que eu vou entrar no céu? Quando eu me tornar pequeno, não em estatura, mas um coração humilde, pequeno, resiliente. Um coração que se arrepende dos pecados, um coração que sabe que confia em Deus, que não é superior a si mesmo, que não confia na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, mas a sua confiança está em Deus. Hoje nós devemos refletir um pouquinho sobre a morte, celebrando o 7º dia do Paulo César, falando para toda a sua família que está aqui, os seus filhos, sobretudo. São José foi dado à igreja como padroeiro da boa morte. Então termos devoção por São José já é um grande passo. Como falar da morte? Podemos dizer, como devemos nos preparar para a morte? Tem gente que até tem medo de falar da morte, né? Não fala disso. Não fala da morte, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Quanto mais corremos da morte, mais ela corre atrás da gente. Então precisa correr dela, que um dia a gente vai encontrar com ela, né? Cara a cara, e aí? Não tem como fugir. Um dia ela chega. Eu sei que uma morte inesperada, como foi a morte do Paulo César, como é a morte de tantas outras pessoas, foi a morte da Celeste, né? Há uns 15 dias atrás. E assim, inesperadamente lidar com a morte não é tão fácil. É verdade, porque a gente toma um susto. O que nos prepara para a morte? O que nos prepara para a morte é a própria vida. É o dia a dia. Eu me preparo para a minha morte tendo uma boa vida. Mas também o contrário. Para viver bem, é preciso preparar-se bem. Se eu vivo bem, eu me preparo bem. Não é tão fácil, padre, falar da morte. Sim, não é tão fácil. Porque sentir a saudade, a separação, a distância, tudo isso causa dentro da gente um desconforto muito grande. Causa dentro da gente algo que a gente nem explica, algo misterioso. Mas a morte é uma certeza. O que nos prepara para a morte é o dia a dia. É o relacionamento diário. É o cuidado diário. O que nos prepara para a morte é a nossa vida diante de Deus. Quando a gente diz, eu estou na mão de Deus, nós estamos nos preparando para a morte. Aliás, o homem caminha para a morte. E o pior de tudo, caminhamos com nossos próprios pés. Então, para que ter medo? Nós que caminhamos para ela, com nossos próprios pés, nós vamos até ela. Um dia no caminho não tem para onde correr, vamos encontrá-la. Só a fé nos dá a capacidade de compreender a morte, porque ela nos prepara para a eternidade. Caminhamos para a morte, necessariamente caminhamos para a eternidade. É verdade, padre, mas falar da morte vivendo
experimentando. Outro dia uma pessoa me falava: morrer é bom para quem morre, porque para quem fica, é verdade. A saudade, a dor, a tristeza, as lágrimas, tudo isso faz parte da separação. Tudo isso faz parte da experiência do deixar ir. Por isso que diante da morte, nós precisamos entender: aqui termina a vida desta pessoa terrena. Aqui acaba. É aqui que fica. Claro, não podemos lidar friamente com a morte, mas é preciso lidar com ela com a fé, porque senão ela se torna absurdamente assustadora. Absurdamente assustadora, de forma que perdemos a nossa paz, perdemos o nosso chão. A morte não pode nos levar junto, ou seja, quem morre não pode nos levar junto, tem que ir só. Mas nós precisamos entender a morte como um caminhar para Deus. Caminhamos para Deus. Precisamos um dia nos apresentar. Aqui nós não temos nossa pátria. Nossa pátria é lá. Nossa pátria é o paraíso. Então nós caminhamos para o paraíso. Caminhamos para a morte. Caminhamos para a eternidade. São Cipriano dizia justamente isso. Qual é o peregrino que não se apressa a voltar para a sua pátria? Se nós soubéssemos que a morte é o caminho que nos leva à nossa pátria definitiva, pensaríamos na morte de forma diferente. Em primeiro lugar, devemos constatar: todos nós vamos morrer. 7 dias atrás foi o Paulo César, e depois vamos uns, outros, eu, você, nós não temos definitivamente morada aqui. Caminhamos para Deus. Agora existe uma grande diferença entre encarar a morte sem Deus e encará-la com Deus. Sem Deus, a gente encara a morte simplesmente humanamente falando. Essa separação drástica, essa separação doída, essa separação que parece que vai sair algo de nós, estão arrancando nossa vida, e por isso não sabemos lidar com a morte. Mas se nós passamos por ela ou experimentamos na nossa família com Deus, está toda a diferença, porque nós restauramos as nossas forças quando passamos pela dor, pela cruz, pela dificuldade, pelo vale de lágrimas. Eu costumo falar que o luto é para ser vivido. As pessoas costumam tentar tirar as pessoas do seu luto. Não, cada um tem um tempo de viver o luto, e cada um tem uma forma de viver o seu luto, e cada um tem o direito de viver o seu luto. Só que o luto não pode durar para sempre. É um tempo. Quem é que vai categorizar ou contabilizar esse tempo? Eu e Deus. Vamos chegar no momento que não mais sofreremos com a morte, mas vamos encará-la da forma que é, um caminho para Deus. Se caminhamos para Deus, não há por que desesperar. Caminhamos para a nossa pátria, nosso porto seguro, que é o Senhor. Agora vamos descer um pouquinho. Nós sabemos que a morte, esta separação, se ela não for bem vivida, ela machuca demais. Ela faz chorar. Há quem diga: mas não chora, tá bom. Chorar faz bem. Chore quantas vezes for necessário. Mas encare, entenda. Sempre, quando eu faço velório diante da situação, eu falo para a família: olha,
esse momento é o último. Esse corpo físico não vamos ver mais. É despedida. E a despedida tem que ser bem vivida. Para a gente entender que a morte é esse caminho que não volta mais. E aí está o Senhor para nos sustentar. Mas, meus irmãos, muito mais do que falar da morte, precisamos falar da vida. A vida é muito breve. A vida é muito breve. Por isso precisamos saber viver. Saber viver da forma mais desejada por Deus. Aproveitar as pessoas, porque o tempo é breve. O tempo passa rápido. O tempo voa. Então não deixe para amar amanhã, ame agora. Porque depois que morre, a gente vai chorar por não ter feito. E a maior dor e a pior dor é a dor de não ter feito, de não ter amado, de não ter cuidado, de ter perdido tempo. Para que perder tempo? Brigando, discutindo, tendo raiva? Não, meus irmãos. Gastemos o tempo que temos para amar, porque o tempo de amar é pouco, é muito pouco. A morte é um sopro. Falava-me a Ana. Falei com minha irmã 12:30 e alguma coisa, 1h, já estava morta. Falava-me esses dias a Bruna, o Álvaro. Conversamos há poucos momentos depois. É verdade. A morte é assim, é um sopro. Por isso não percamos tempo, meus irmãos. Tem quanto tempo que você visitou aquela pessoa que você ama? Seu pai, sua mãe, aquela pessoa que te fez tanto por você. Então não perca tempo em amar. Não perca tempo em experimentar o amor. Não perca tempo em fazer. Não deixe para amanhã. Amanhã pode não chegar. Eu não queria que fosse assim, mas foi assim. E aí está a dor no nosso coração. Poxa, eu não queria que fosse assim, que fosse dessa forma. Então não perca tempo em amar as pessoas. A Bruna com seus 3 irmãos. Não percam tempo de viver o amor entre vocês, de cuidar de vocês, de experimentar o carinho entre vocês, de demonstrar o amor todo dia entre vocês, porque o tempo é breve, passa rápido, como a vida do vosso pai, que foi rápida. Então ame agora, faça agora, cuide agora, visite agora, dê presente agora, diga que ama agora. Porque depois que a pessoa está no caixão, mesmo que você grite, ela não vai ouvir. Mesmo que você grite, que você chore, não está vendo nada. Infelizmente, é uma dor individual, não é partilhada. O amor partilhado, o perdão partilhado, escutar eu te amo, eu te perdoo, faz uma diferença enorme. Não perca tempo. Não perca tempo, porque todo mundo tem defeito. E defeitos foram feitos para serem corrigidos. E nós nos corrigimos no diálogo. Nós nos corrigimos no abraço fraterno. A morte é breve, é rápida, é traiçoeira. Uma linguagem é traiçoeira. Poxa, por que não me avisou? Sabe por que ela não avisa? Porque se ela avisa, a gente faria tanta coisa, né? Imagina se eu soubesse que vou morrer amanhã. Isso é para a gente se preparar, caminhar em direção à nossa pátria, cuidando das pessoas que estão do nosso lado. Cuide de quem você ama, por favor. Cuide de quem você ama. Demonstre amor.
demonstre carinho, demonstre atenção. Depois que a gente morre, não vai adiantar nada que a gente faz. As pessoas, eu vou fazer isso porque fulano queria, mas fulano não está mais aqui, para que fazer? Que sentido tem fazer por alguém que morreu, que não está nem vendo, nem sabendo? Que sentido tem? Não, faça para que ela veja, faça para que ela sinta, faça para que ela ouça, porque isso faz bem à alma, faz bem ao coração. O tempo de amar é agora, amém? O tempo de demonstrar amor é agora. Depois não adianta fazer aquele negócio bonito no cemitério, não adianta fazer aquelas Nordeste, parece que são, você vai no cemitério no Nordeste, parece uns apartamentos, umas coisas lindas, para quê? Devia ter cuidado, era quando estava vivo, aí sim vale a pena, porque a pessoa está sentindo, a pessoa está vendo, acalenta o coração, abraça a alma. Não perca tempo de amar as pessoas enquanto elas estão aqui, porque um dia elas vão deixar de existir e só sobrará saudade. Saudade. Se eu soubesse, eu teria feito, eu teria amado, eu teria cuidado. Agora só resta chorar. Mas chore com fé, chore com confiança, chore com esperança, chore com perseverança. Não desista de viver. A morte ainda não chegou para nós, embora um dia ela chegue. Ame mais, perdoe mais, faça mais, abrace mais, porque nós só temos essa única vida. Não tem segunda via. Não tem segunda via. A vida é única. Amém? Esta é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Assado não volta, assado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar. É curta demais.
você estiver discutindo com quem você ama, lembre dessa canção. Pô, e se essa pessoa morrer hoje? Já pensou? Como é que vai ficar a minha cabeça, meu coração? Vamos evitar esses entraves desnecessários na nossa vida. Amém? Vamos evitar esses desencontros desnecessários. Tudo passa. Vamos evitar essas brigas por herança, né? A gente fica brigando por dinheiro, a gente morre, fica tudo aí, acabou. Famílias destroçadas por causa de dinheiro. Para que serviu? Todo mundo vai embora, não leva R$1 no caixão. Para que isso? Viva bem, né? Coma bem. Tem gente que deixa de comer para guardar dinheiro. Para que isso? Morre, fica tudo aí. E depois, para resgatar tudo que está lá no banco, não tem dificuldade imensa, né? Morreu. Então pare de dar atenção naquilo que é líquido, naquilo que passa, naquilo que escorrega pelas nossas mãos. Dê valor o contato, dê valor o abraço, dê valor o beijo, dê valor aquele bom dia, dê valor aquelas gargalhadas juntos, olha, dê valor àquela amizade verdadeira, dê valor àquele contato diário, dê valor, porque um dia essa pessoa não vai mais existir. E o que vai ficar? Saudade. Padre Fábio de Mello tem uma canção que diz: saudade dói demais. Dói saudade. Por que saudade dói? Porque saudade é um sentimento que fala de ausência. Por que eu tenho saudade? Porque a pessoa não está aqui mais. Fala de ausência. E a ausência dói. É minha filha Bruna, com seus irmãos. Que Deus vos abençoe. Que Deus os fortaleça. Já foi a mamãe, agora foi o papai, agora só são vocês aí nessa vida, nessa luta. Sejam unidos, cuidem uns dos outros, não percam tempo de estarem juntos, unidos. Não porque papai está vendo, mamãe está vendo, não está vendo, mas vocês estão vendo, vocês estão sentindo, vocês estão convivendo. Não perca tempo desta convivência, aproveite. Um dia todos nós vamos passar. E o que vai ficar? Saudade. A gente só recorda, né? Senta para conversar. Ah, fulano falava assim, fulano falava assim. Só recordação. Que sejam recordações boas que os outros vão ter da gente. Que as recordações que vocês guardam no coração do Pai de vocês possa fortalecê-los cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos aí rezando uns pelos outros, para que Deus nos ajude a caminharmos sempre como irmãos. E aquela pessoa que você não vê há muito tempo, que você disse que ama, vai ver logo, hein? Senão, ó, eu podia ter vindo, não vim, acabou. E agora? Vai. Quando der vontade de ver, vai lá. Dá um beijinho, um abraço, tudo bem? Só vim te ver. Amém? Deus abençoe a todos nós. Deus nos fortaleça nessa missão, neste caminho. Que Deus abençoe os familiares, outros ilutados aqui ainda, né? A Ana, sua família, todos nós. Que Deus nessa Santa Eucaristia nos abrace. E quando quiser chorar, pode chorar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque amei. Amém?